Você já se perguntou o que realmente aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus? Esses homens comuns, chamados para uma missão extraordinária, deixaram suas vidas para seguir o Mestre e testemunharam milagres que mudaram o curso da história. Mas suas jornadas não terminaram com a ressurreição de Cristo. Cada um deles enfrentou desafios únicos, provações e, em muitos casos, um destino trágico. Ao explorarmos a vida e a morte desses apóstolos, descobrimos não apenas suas histórias de fé e coragem, mas também lições que ressoam até hoje. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo legado desses homens que mudaram o mundo. Pedro, a rocha que aprendeu a andar sobre as águas. Pedro, um simples pescador da Galileia, era um homem de emoções intensas. Sua vida era marcada por uma paixão ardente, mas também por medos que o assombravam. Quando Jesus o chamou, ele deixou suas redes e seguiu o Mestre, ansioso por descobrir o que significava ser um verdadeiro discípulo. Em um dia memorável, enquanto a tempestade rugia sobre o mar, Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas. O coração disparou em seu peito e, tomado pela coragem, ele pediu para ir até ele. "Vem!", respondeu Jesus, e Pedro, com os olhos fixos no Mestre, deu o primeiro passo sobre as ondas. Mas a bravura de Pedro logo se transformou em dúvida. Ao sentir o vento forte e as ondas ameaçadoras, ele começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão e o puxou para cima, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse momento se tornou um símbolo da luta interna de Pedro, um reflexo de sua jornada de fé. Ele era a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja, mas também um homem que enfrentava suas próprias fraquezas. A vida de Pedro não foi feita apenas de vitórias. Em uma noite fatídica, ele jurou que nunca negaria Jesus, mas quando a pressão aumentou, o fez 3 vezes. O canto do galo ecoou em seus ouvidos, e as lágrimas de arrependimento escorriam por seu rosto. Essa traição, no entanto, não o definiu. Em vez disso, foi o início de sua transformação. Mas como será que os outros apóstolos enfrentaram seus próprios medos e falhas? Tiago Maior, o filho do trovão que bebeu do cálice. Tiago, conhecido como o filho do trovão, era um homem de fervor e ambição. Junto com seu irmão João, ele não hesitou em pedir a Jesus que lhes concedesse os lugares de honra em seu reino. Essa ousadia, embora admirável, revelava a imaturidade de um coração que ainda não compreendia o verdadeiro significado do sacrifício. Tiago e João eram apaixonados, mas também impetuosos, prontos para chamar fogo do céu sobre aqueles que não aceitavam a mensagem de Jesus. No entanto, a jornada de Tiago estava prestes a levá-lo a um entendimento mais profundo. A vida de Tiago tomou um rumo inesperado quando ele se tornou o primeiro apóstolo a enfrentar o martírio. Sua morte, ordenada pelo rei Herodes, foi um ato brutal que chocou os seguidores de Cristo. Ele foi executado pela espada, e sua partida deixou um vazio imenso entre os apóstolos. Tiago não apenas pagou o preço por sua fé, mas também se tornou um exemplo de coragem e determinação. Ele bebeu do cálice do sofrimento, mostrando que o caminho da glória não era o trono, mas a cruz. Enquanto Tiago enfrentava seu destino, seu irmão João continuava a jornada, agora carregando o peso da perda. Como ele lidou com a ausência de Tiago, seu companheiro de tantas aventuras? A dor da separação moldou João de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Ele se tornaria o discípulo amado, mas como essa experiência o transformaria? Que ele aprenderia sobre amor e sacrifício enquanto seguia em frente, agora sem seu irmão ao seu lado? E João, o discípulo amado que aprendeu a amar. João, o mais jovem dos apóstolos, era um homem de coração ardente e sensível. Desde o início de sua jornada com Jesus, ele se destacou não apenas por sua proximidade com o Mestre, mas também por sua capacidade de amar profundamente. Reclinado no peito de Jesus durante a última ceia, João experimentou uma intimidade que poucos puderam vivenciar. Ele era um dos filhos do trovão, conhecido por sua impetuosidade, mas ao longo do tempo aprendeu que o verdadeiro poder não reside na ira, mas no amor. A vida de João foi marcada por transformações. Após a morte de Tiago, seu irmão, ele se viu diante de um novo desafio: como continuar a missão de Jesus em um mundo que parecia cada vez mais hostil. A dor da perda o moldou, e ele se tornou um pilar de força e esperança para os outros apóstolos. João não apenas sobreviveu à tragédia, mas também se dedicou a espalhar a mensagem de amor e redenção que Jesus lhe ensinou. Ele se tornou o único apóstolo a permanecer ao pé da cruz, testemunhando a crucificação do Senhor. A cena era devastadora, mas em meio à dor, João encontrou um propósito renovado. Exilado na ilha de Patmos, João recebeu visões que o levariam a escrever o Apocalipse, um testemunho poderoso da esperança e da vitória final do bem sobre o mal. Sua vida
vida se tornou um testemunho do amor divino, e suas cartas ecoam até hoje, lembrando-nos da importância de amar uns aos outros. Mas enquanto João se dedicava a essa missão, André, seu companheiro de pesca, estava enfrentando seus próprios desafios. O que será que André descobriu em sua jornada? André, o pescar de homens que encontrou a cruz em X. André, o irmão de Pedro, era um homem de coração generoso e espírito inquieto. Desde o início, ele se destacou como o primeiro a seguir Jesus, um verdadeiro pescador de almas. Com um olhar atento e uma fé inabalável, André não hesitou em trazer seu irmão Pedro para conhecer o Mestre. Ele sabia que havia encontrado algo extraordinário e queria compartilhar essa descoberta com aqueles que amava. Sua simplicidade e zelo eram contagiantes, e ele se tornou um elo vital na formação da comunidade de discípulos. Após a ascensão de Jesus, André sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele não se contentou em permanecer na sombra de seu irmão, mas partiu em uma jornada missionária que o levaria a terras distantes, como a Grécia e a região do Mar Negro. André pregou com fervor, espalhando a mensagem de amor e esperança que havia recebido. No entanto, sua jornada não foi isenta de desafios. Ele enfrentou perseguições e hostilidade, mas sua determinação nunca vacilou. A vida de André culminou em um sacrifício que refletia sua devoção. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo que se tornaria conhecido como a Cruz de Santo André. Durante seus últimos momentos, ele pregou por 2 dias, compartilhando a mensagem de Cristo com aqueles que o cercavam. Sua entrega total ao chamado de Deus mostrou que o verdadeiro discipulado não se trata de grandeza, mas de amor e serviço. Enquanto André partia, Filipe, outro apóstolo, estava levando a mensagem a terras ainda mais distantes. O que será que ele encontrou pelo caminho? Que desafios e revelações aguardavam Filipe em sua própria jornada de fé? Filipe, o homem que trouxe os gregos a Jesus. Filipe era um homem prático, sempre questionador e curioso. Ele não se contentava com respostas superficiais, buscava entender a profundidade da mensagem que Jesus trazia. Quando ouviu o chamado do Mestre, deixou para trás sua vida anterior e se lançou em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Filipe era conhecido por sua habilidade em conectar pessoas, e foi ele quem trouxe os gregos até Jesus, um ato que simbolizava a universalidade da mensagem cristã. Em sua jornada missionária, Filipe viajou por diversas regiões, sempre disposto a compartilhar o Evangelho. Ele pregou com fervor, enfrentando desafios e perseguições, mas sua fé nunca vacilou. Filipe era um homem que acreditava que a mensagem de amor e redenção deveria ser acessível a todos, independentemente de sua origem ou cultura. Sua determinação em levar a palavra de Deus a terras distantes o tornou um verdadeiro apóstolo das nações. No entanto, a vida de Filipe não foi isenta de dificuldades. Ele enfrentou a hostilidade de muitos que não aceitavam a nova fé, e sua coragem foi testada em várias ocasiões. Mesmo assim, ele continuou a avançar, sempre guiado pela certeza de que estava cumprindo um chamado divino. Filipe se tornou um símbolo de perseverança e fé, mostrando que o evangelho não conhece fronteiras. Enquanto Filipe pregava aos gregos, Bartolomeu estava em outra região, enfrentando desafios igualmente intensos. O que será que ele descobriu em sua jornada? Que experiências moldaram sua fé e o levaram a se tornar um defensor fervoroso da mensagem de Cristo? Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um homem de integridade inabalável. Desde o primeiro momento em que conheceu Jesus, ele se destacou por sua sinceridade e honestidade. Quando Filipe o trouxe até o Mestre, Bartolomeu exclamou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira." Essa revelação tocou profundamente o coração de Bartolomeu, que imediatamente reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Sua fé, embora simples, era profunda e genuína. Após se tornar um dos apóstolos, Bartolomeu dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Cristo. Ele viajou para terras distantes, incluindo a Armênia e a Índia, onde enfrentou desafios imensos. Sua determinação em pregar o evangelho era inabalável, mesmo diante da adversidade. Bartolomeu não buscava fama ou reconhecimento. Seu único desejo era compartilhar a verdade que havia encontrado em Jesus. No entanto, sua jornada não foi fácil. Bartolomeu enfrentou a hostilidade de muitos que se opunham à nova fé, e sua coragem foi testada em várias ocasiões. Ele se tornou um símbolo de resistência e fé, mostrando que a verdadeira integridade pode custar tudo. Sua vida culminou em um martírio brutal, quando foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Dizem que sua pele foi usada como papiro, um testemunho de que sua história e fé continuariam a ser contadas. Enquanto Bartolomeu partia, Tomé, o cético, estava levando a mensagem a lugares ainda mais distantes. Como será que ele lidou com suas dúvidas e desafios? Que experiências moldaram sua fé
e o transformaram em um defensor fervoroso da verdade. Tomé, o cético que tocou as chagas. Tomé, muitas vezes lembrado como o incrédulo, era um homem que buscava a verdade com uma intensidade quase palpável. Ele não se contentava com respostas fáceis. Sua mente questionadora o levava a duvidar e a investigar. Quando os outros apóstolos proclamaram que Jesus havia ressuscitado, Tomé não pôde aceitar a notícia sem provas concretas. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não crerei, disse ele, expressando sua necessidade de evidência. Essa dúvida, que poderia ser vista como fraqueza, na verdade, refletia a profundidade de seu caráter. Tomé queria entender, queria ter certeza de que a fé que estava prestes a abraçar era verdadeira. E assim, em um momento de graça, Jesus apareceu a ele. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também aqui a tua mão e põe-na no meu lado, disse o Senhor. Tomé, ao tocar as chagas de Jesus, não apenas viu, mas sentiu a realidade da ressurreição. Ele exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Esse momento de revelação transformou sua dúvida em uma fé ardente. Após esse encontro, Tomé se tornou um fervoroso defensor da fé, levando a mensagem de Cristo até a Índia, onde enfrentou perseguições e, eventualmente, o martírio. Ele mostrou que até os céticos podem se tornar grandes testemunhas da verdade. Enquanto Tomé partia, Mateus, o cobrador de impostos, estava escrevendo sua própria história. O que será que ele registrou em seu evangelho? Que experiências moldaram sua jornada e o levaram a se tornar um dos escritores mais influentes do Novo Testamento? Mateus, o cobrador que virou evangelista. Mateus, um homem que antes era conhecido como Levi, era um cobrador de impostos, uma profissão desprezada e muitas vezes odiada pelo povo. Ele se sentava à mesa, contando moedas e coletando tributos, mas seu coração ansiava por algo mais. Quando Jesus passou por ele e disse: Segue-me, Mateus não hesitou. Ele deixou tudo para trás, sua mesa, seu dinheiro e sua antiga vida, e se lançou em uma nova jornada ao lado do mestre. A transformação de Mateus foi profunda. Ele, que havia sido marginalizado pela sociedade, agora se tornava parte de algo grandioso. Ao seguir Jesus, ele não apenas encontrou um novo propósito, mas também uma nova identidade. Mateus se tornou um dos 12 apóstolos, testemunhando milagres, ensinamentos e a compaixão de Cristo em cada passo do caminho. Sua experiência como cobrador de impostos lhe deu uma perspectiva única sobre a graça e a misericórdia, e ele se dedicou a compartilhar essa mensagem com o mundo. Após a ascensão de Jesus, Mateus sentiu o chamado de levar o evangelho a lugares distantes. Ele viajou até a Etiópia, onde continuou a pregar a boa nova. Sua vida culminou em um martírio, quando foi morto à espada, mas seu legado perdurou. Mateus não apenas se tornou um apóstolo, mas também o autor do evangelho que leva seu nome, um relato que conecta as promessas do Antigo Testamento com a vida e os ensinamentos de Jesus. Enquanto Mateus partia, Tiago Menor, o justo, estava enfrentando seus próprios desafios em Jerusalém. O que será que ele encontrou em sua jornada? Que experiências moldaram sua fé e o levaram a se tornar um líder respeitado na igreja primitiva? Tiago Menor, o justo que morreu pela fé. Tiago Menor, conhecido como o Justo, era um homem de profunda piedade e integridade. Ele se destacou como um líder respeitado na igreja de Jerusalém, onde sua sabedoria e fé inabalável guiavam os primeiros cristãos em tempos de incerteza. Tiago era um exemplo de justiça, sempre buscando fazer o que era certo, mesmo quando isso significava enfrentar a oposição. Sua vida foi marcada por um compromisso inabalável com a verdade e a justiça de Deus. Ele se dedicou a cuidar dos necessitados e a ensinar os princípios do Evangelho, tornando-se uma figura central na comunidade cristã. No entanto, sua fé o levou a um destino trágico. Em um momento de intensa perseguição, Tiago foi apedrejado e, em seguida, golpeado com uma clava, um martírio que chocou seus seguidores. A coragem de Tiago em permanecer firme em sua fé, mesmo diante da morte, deixou um legado poderoso. Ele mostrou que a verdadeira justiça vem de Deus e que a fé pode resistir às maiores provações. Enquanto Tiago partia, Judas Tadeu, o esquecido, estava levando a mensagem a terras distantes. O que será que ele descobriu em sua jornada? Que experiências moldaram sua fé e o levaram a se tornar um defensor da esperança? Judas Tadeu, o esquecido, mas não menos importante. Judas Tadeu, muitas vezes ofuscado pelos outros apóstolos, era um homem de fé silenciosa, mas poderosa. Ele pregou incansavelmente na Pérsia e na Armênia, levando a mensagem
mensagem de Cristo a lugares onde poucos ousavam ir. Apesar de seu nome, que poderia ser confundido com o de Judas Iscariotes, o traidor, Tadeu se destacou por sua devoção e coragem. Ele não buscava reconhecimento ou fama. Sua missão era clara: compartilhar o amor e a esperança que encontrou em Jesus. Tadeu enfrentou desafios imensos, mas sua determinação nunca vacilou. Ele sabia que, mesmo sendo menos lembrado, seu papel era crucial na propagação do Evangelho. Sua mensagem de esperança e redenção ressoava em cada cidade que visitava, e muitos foram tocados por sua sinceridade. Infelizmente, sua vida também culminou em tragédia. Judas Tadeu foi morto a machadadas, mas sua mensagem continuou a florescer, mostrando que até os mais discretos podem ter um impacto eterno. Enquanto ele partia, Simão, o Zelote, estava enfrentando seus próprios desafios. O que será que ele encontrou em sua jornada? Que experiências moldaram sua fé e o levaram a se tornar um revolucionário da paz? Simão, o Zelote, o revolucionário da paz. Simão, o Zelote, era um homem de convicções ardentes. Antes de seguir Jesus, ele era um revolucionário, alguém que acreditava na luta armada para libertar seu povo da opressão. No entanto, ao encontrar o Mestre, Simão experimentou uma transformação profunda. Ele trocou a espada pela mensagem de paz e amor, compreendendo que a verdadeira revolução começa no coração. Como apóstolo, Simão dedicou sua vida a pregar o Evangelho, viajando por terras distantes e enfrentando desafios imensos. Ele se tornou um defensor da paz, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de amar e perdoar. Sua jornada o levou à Pérsia, onde continuou a espalhar a mensagem de Cristo, mesmo diante da hostilidade. Simão pagou um preço alto por sua fé. Ele foi cerrado ao meio, mas sua vida e testemunho deixaram um legado duradouro. Ele provou que, mesmo aqueles que vêm de um passado de revolta, podem se tornar instrumentos de paz e esperança. Enquanto Simão partia, Judas Iscariotes, o traidor, já havia deixado seu próprio legado. O que será que sua história nos ensina sobre as escolhas que fazemos? Como suas decisões impactaram os outros apóstolos e a mensagem que eles levaram ao mundo? Judas Iscariotes, a tragédia da traição. Judas Iscariotes é uma figura que evoca sentimentos mistos de tristeza e reflexão. Ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos, um homem que caminhou ao lado de Jesus, testemunhando milagres e ouvindo ensinamentos que transformaram vidas. No entanto, sua história tomou um rumo sombrio quando a ganância e a ambição o levaram a trair o mestre por 30 moedas de prata. Essa escolha, motivada por um desejo de lucro imediato, não apenas selou seu destino, mas também trouxe dor e desilusão aos outros apóstolos. A traição de Judas é um alerta sobre os perigos da soberania e da falta de fé. Após a traição, ele sentiu um peso insuportável de culpa e remorso, que o levou a um trágico fim. Enforcado, Judas se tornou um símbolo do que acontece quando se perde de vista o verdadeiro propósito da vida. Sua história nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. Assim, a vida de Judas Iscariotes nos ensina que, mesmo aqueles que estiveram mais próximos da verdade, podem se desviar do caminho. É um lembrete poderoso de que a fidelidade e a integridade são essenciais em nossa jornada de fé.